Olá, seja bem-vindo ao nosso devocional diário Tempo de Esperança. Que essa palavra toque o seu coração. Compartilhe nas suas redes sociais. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 15. Mas as que caíram em boa terra são as que com coração generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança, obedecendo a palavra é o tema de hoje. Jesus conta a parábola do semeador para nos ilustrar as diversas reações que podemos ter para com a palavra de Deus. Ele compara a palavra de Deus com uma semente. Na verdade, a Bíblia está cheia de sementes. Diariamente, Deus envia as suas sementes para o seu coração, que é o jardim dele, a fim de te enriquecer. Todavia, para cada semente enviada, há um ladrão no mundo espiritual que persegue essa semente para que ela não produza fruto em nós. Veja que dos 4 solos da parábola do semeador, em 75% deles, a semente não vingou. Isso prova que na maior parte do tempo somos e corremos o risco de nos tornarmos solos infrutíferos. Infelizmente, o chão da vida de muitas pessoas não passa de um cemitério de semente. Lá tem sementes boas, mas desperdiçadas. Tem sementes que já apodreceram, que foram pisadas, esmagadas. Os 4 tipos de solo aqui representam a condição do nosso coração diante da palavra de Deus ao longo da nossa vida. E não é todo dia que nós somos terra fofa para a semente da palavra de Deus. Algumas vezes eu confesso que eu descobri o meu próprio coração duro demais, ou afoito demais, ou sufocado demais, e acabei deixando escapar algo especial da parte de Deus. Essa palavra explica por que muitas pessoas passam anos na igreja e nunca são transformadas. Então, a semente, ela é uma chave poderosa para sua transformação, porque primeiro ela transforma você e depois transforma o lugar que você vive. Você sabia que o resultado de quem você é hoje e o resultado de quem você se tornará amanhã é definido pelo tanto que a semente da palavra de Deus entrou em você? Seu coração, ele pode ser inimigo ou amigo da semente da palavra de Deus. Vejamos aqui nesse texto 3 atitudes que nos tornam inimigos da palavra de Deus. Jesus disse que enquanto o semeador, ele espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram pelo caminho e as aves vieram e a comeram. No capítulo 4, verso 4 de Marcos e no verso 15, Jesus explica que essas sementes que caíram à beira do caminho representam aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas logo o diabo vem e toma deles essa palavra. A imagem que Jesus traz aqui, gente, é daquele chão de beira de estrada, que é endurecido pela passagem de pessoas, de veículos. Então a primeira imagem é daquele que ouve a palavra de Deus, mas ele não entende essa palavra. Então veja bem, o primeiro inimigo da semente é um coração endurecido. A palavra de Deus não entra no ouvido, não chega no coração, a mensagem bate nele, mas volta, ele escuta o sermão, mas não presta atenção. A palavra de Deus não produz efeito nele, tal como chuva que bate na pedra. E se você é um ouvinte do tipo beira de caminho, você é uma presa fácil para Satanás. Onde o semeador sai a semear, Satanás ele sai para roubar a semente. Tem uma multidão de gente que frequenta culto de domingo, mas Satanás rouba a semente do seu coração, semana após semana. Eles vivem sem fé, sem rendição, sem temor ao Senhor Jesus. E nesse mesmo estado, geralmente eles morrem, são sepultados e se perdem eternamente no inferno. Corações endurecidos devem ser arados antes de receber a semente. E essa experiência ela pode ser extremamente dolorosa, mas Jesus diz assim, olha, um segundo tipo de solo, outras sementes caíram no solo rochoso, não tinha muita terra, elas germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol, se secaram porque não tinha raízes profundas. Então o segundo inimigo da semente é um coração superficial. Aqui Jesus fala de um solo rochoso e não pedregoso, porque um chão com uma camada fina de terra, mas por baixo era um solo rochoso muito profundo. Então à medida que a semente cai nesses lugares rasos, ela rapidamente germina, suas raízes alcançam a camada rochosa e pronto, não tem mais para onde se expandir. Sem condição de aprofundar as plantas, elas geram uma folhagem muito bonita, faz-se muito atraente, mas vindo o sol, essas plantas são as primeiras a morrer. Porque as suas raízes elas não podem aprofundar em busca de umidade. São plantas que morrem antes do fruto. O solo rochoso é o coração superficial. São aqueles ouvintes emotivos, fogo de palha. Sente alegria, mas passageiro.
São pessoas movidas por novidade, absolutamente inconstantes. São como ondas que mudam de lado conforme o vento sopra. A fé está apoiada em vantagens que a religião produz, que a religião traz. Esse solo, então, representa aquelas pessoas que abraçam imediatamente o evangelho do lucro, dos milagres, mas não perseveram porque não tem raiz, gente, não tem umidade, não suporta o calor da tempestade, não suporta e não permanece na congregação dos justos. Agora, as perseguições e as situações difíceis chegam, o entusiasmo e fria alegria desaparece. São pessoas que vêm a Jesus, mas se recusam, preste atenção nisso, a ir após Jesus. Querem a salvação, mas recusam o discipulado. Vida cristã não é o tanto que você recebe de Deus, mas o tanto que Deus recebe de você. Vir a Jesus te faz viver, ir após Jesus te faz morrer. Vir a Jesus te faz ganhar, mas ir após Jesus te faz perder. Vir a Jesus é fácil, ir após Jesus é arduamente difícil. Vir a Jesus não te custa nada, ir após Jesus te custa tudo. Hoje Deus está te convidando a crescer, mas a crescer para baixo. Deixa a semente de Deus entrar em lugares inabitados do seu coração. Deixa a poderosa semente penetrar além da superfície, tocar o intocável. Em nome de Jesus, recuse-se a ser uma árvore oca sem vida. E para terminar, o último inimigo da semente é um coração ocupado. E outra semente caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram ela e não deu fruto. Esses são aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações dessa vida impede ele de produzir fruto, sabe, gente? Jesus, ele explica que essas são aquelas pessoas que são sufocadas pelas preocupações da vida, pela sedução das riquezas, pelo desejo de tantas outras coisas, e ele simplesmente não produz fruto. Um solo cheio de espinho, ele no início, ele é de boa aparência, ele é profundo, ele é rico, ele é fértil, mas infelizmente, quando os espinhos crescem, os espinhos minam a sua força. E é por isso que os espinhos, eles representam aquela enxurrada de interesses que concorrem com o lugar de Deus na sua vida, os cuidados desse mundo. É triste quando o mundo fala mais alto que o evangelho. É triste quando as glórias da terra se tornam mais fascinantes do que as promessas da graça. Quando os espinhos representam também a fascinação da riqueza. E são aqueles crentes que foram roubados por Mamon, ouvintes da palavra que dão mais valor à terra do que ao céu, mais importância aos bens materiais do que à graça de Deus. Para essas pessoas o dinheiro é o seu Deus, a fascinação da riqueza fala muito mais alto. Mas João diz que todo ramo que não dá fruto, ele é cortado e lançado no fogo. Felizmente o texto diz que outras sementes caíram em solo fértil e germinaram. Cresceram, produziram uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Cada um desses três tipos de solo infrutífero é influenciado por um inimigo diferente. Eu termino com isso. Um coração endurecido, onde o próprio Satanás rouba a semente. Um coração superficial, onde a carne rejeita a semente. E um coração abarrotado, onde o mundo sufoca a planta e impede o seu crescimento. Então seus três grandes inimigos, conforme Efésios 2,13, é o mundo, a carne e o diabo. A primeira semente morre antes de nascer. A segunda semente morre após crescer. A terceira semente cresce, mas morre antes de dar fruto. Que tipo de solo é você? Pai, eu abençoo em nome de Jesus cada um dos meus preciosos irmãos que ouviram essa palavra. Que sejamos semente, ó Deus, que permitamos que a semente da palavra cresça e germina dentro de nós, produzindo frutos. Repreende-nos, ó Deus, quando necessário, e sara-nos de qualquer esterilidade, de sermos um solo de coração duro, superficial, raso, sem vida de Deus. Oramos no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.